Quero saudar todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero também saudar aqueles que estão acompanhando o culto em seus lares, que Deus também possa abençoar a sua vida. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 45. A pregação se baseará no versículo 15, mas vamos ler do versículo 1 ao versículo 18, para que possamos entender um pouco o contexto onde esse texto está inserido. Diz assim a bendita palavra do Senhor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheces. Para que se saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio a guerra. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E à mulher, por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados. Não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente, tu és o Deus escondido, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão a uma em ignomínia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Versículo 15 será o foco da nossa exposição. Verdadeiramente, tu és Deus que te escondes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Amém. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Nessa manhã, mais uma vez, nos colocamos nas tuas mãos, pedindo e rogando a graça do Senhor sobre nós, para que possamos contemplar a tua grandeza, a tua graça, a tua misericórdia, e que o teu Espírito esteja falando aos nossos corações nessa manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Você já enfrentou alguma situação na sua vida onde você se perguntou: onde está Deus? Será que Deus se escondeu de mim? Por que Ele parece tão ausente? Às vezes, quando a vida se torna insuportável, você se pergunta: por que Ele não faz nada? Uma das grandes dificuldades na vida cristã, irmãos, é essa tensão entre essa terrível colisão entre aquilo que nós cremos e os fatos, entre a nossa fé, entre aquilo que nós dizemos a respeito do Senhor e a vida concreta. Algumas vezes o mundo e a nossa vida parecem operar sem intervenção de Deus. Você crê que Ele existe, mas parece que tudo está longe, distante. Nada parece fazer sentido. Onde está o Senhor? Você já experimentou isso na sua vida? Você já se fez essas perguntas? Ou está se fazendo nessa manhã? É dentro desse contexto, ao olhar a obra de Deus, que o profeta Isaías, no versículo 15, exclama de forma bela e majestosa, ele diz: verdadeiramente, Tu és o Deus que se esconde. Essa tradução nossa, da atualizada, não é apropriada. Tu és o Deus que te escondes, ó Deus de Israel, ó Salvador. Essa a frase do profeta. Um Deus que se esconde. O que significa isso? É exatamente a respeito dessa frase que nós vamos meditar nessa manhã, a respeito desse Deus escondido. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos considerar um pouco a respeito do contexto. Esse texto que nós lemos está no livro de Isaías, um profeta que viveu no século VIII a.C., mais ou menos entre o ano 800 e 700. Isaías é chamado para pregar em um momento de grande declínio e apostasia. É no ano da morte do rei Uzias, lá no capítulo 6, que ele tem uma gloriosa visão. O rei Uzias foi um homem temente a Deus, apesar de ter falhado, havia trazido um certo progresso à nação, mas agora, no meio daquele momento, há sinais muito claros de decadência do povo de Israel. O povo está cada dia definhando em seu compromisso para com o Senhor. E em Isaías, no capítulo 6, nessa visão, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, no versículo 1, Isaías 6, 1, diz: eu vi o Senhor. E essa palavra Senhor, que está no versículo 1, significa o Adonai. No ano da morte do rei Uzias, ele vê o Adonai, é por isso que apenas o S está em letra maiúscula. Observe, Isaías 6:1, ele vê Deus como sendo o Senhor a respeito de tudo. Deus é o Senhor, é o Deus glorioso, é o Deus majestoso, Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Ele também, em Isaías capítulo 6, se apresenta como Deus santíssimo, Deus glorioso, o Deus onde esses seres angelicais, os serafins, exclamam: santo, santo, santo. Essa é a visão de Isaías. Quando Deus vai chamar Isaías para ser profeta, Deus se apresenta como sendo um Deus soberano, o Adonai, um Deus santíssimo, o Deus da aliança. E Isaías então começa esse seu ministério de pregar. E do capítulo 6 ao capítulo 39 do livro de Isaías, a chamada principal que Deus leva Isaías a dizer ao povo é chamar o povo para confiar em Deus em meio a grandes mudanças. Israel agora está presenciando grandes mudanças na história, grandes nações. Israel entra, após aquela divisão, a morte de Salomão, a divisão do reino, a nação entra em decadência. Já não é mais aquela nação da época de Davi e Salomão, é um pequeno reino. E no meio desse pequeno reino há grandes nações, você tem o Egito de um lado, a Síria do outro, os babilônios, que de alguma forma buscam romper com os assírios, o Império Medo-Persa, que começa de alguma forma embrionariamente a surgir. E no meio de tudo isso, os reis de Israel estão sempre discutindo a quem nós vamos apoiar.
Vamos ficar com o Egito? Vamos ficar com a Síria? Nós somos pró quem no meio disso tudo? E a mensagem de Isaías é: vocês precisam ser pró-Deus. Vocês precisam confiar no Senhor e não nessas nações. O capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo 39, que está conectado, são eventos atrelados à vida de Isaías, nós vemos Deus mostrando ao povo que Deus era digno de confiança. Mas do capítulo 40 ao capítulo 46, acontece algo completamente diferente no livro. Porque do capítulo 40 ao capítulo 46, o livro trata, aliás, do capítulo 40 a 55, desculpe, o livro trata a respeito de eventos que vão ocorrer 150 anos depois de Isaías. O que nós lemos aqui do capítulo 40 a 55 não tinha nada a ver com o período de Isaías. Deus está dizendo ao povo que o povo ia para o exílio devido ao seu pecado, Deus ia tratar o povo, mas Deus ia trazer o povo de volta, Deus ia levantar Ciro, um Medo-Persa, ia libertar o povo, e o povo, enquanto estivesse ali no exílio, deveria ainda confiar no Senhor. Deus está dizendo: eu ainda sou Deus, mesmo no exílio. Eu sou Deus quando vocês estavam na terra, eu sou Deus no exílio, e Deus então traz essa mensagem de esperança: eu vou libertar vocês, vocês vão voltar para a terra. E do capítulo 56 até o final do livro, o livro agora vai se concentrar na esperança daqueles que já estão na terra. Então o livro de Isaías, ele é um livro maravilhoso porque fala não apenas de coisas da época de Isaías. Isaías está falando de coisas que vão ocorrer muito tempo depois. Inclusive, alguns críticos dizem que o capítulo 45 não pode ser real. Como é que Isaías estaria nomeando Ciro, alguém que viria 150 anos depois dele? Muitos críticos negam a possibilidade disso ser verdade. Obviamente, nós cremos em um Deus que sabe todas as coisas, e essa é a mensagem do livro: eu sou Deus. Eu sou Deus. O exílio ia ocorrer, é isso que o livro traria para o povo. Vocês vão para o exílio. Mas lá no exílio, eu vou libertar vocês, eu vou levantar um homem chamado Ciro, e ele vai trazer vocês de volta para a terra prometida. E quando ele fizer isso, quando ele trouxer vocês de volta à terra prometida, é isso que, esse capítulo 45, eu quero que você se concentre comigo, é dentro desse contexto que no capítulo 40 e 45, Deus começa então a trazer uma mensagem no capítulo 40 de consolo ao povo: consolai o meu povo. 41, consolai, consolai, diz o Senhor. Deus então está falando para o povo, lembrando a ele: quando vocês estiverem no exílio, eu vou buscar vocês. E aqui nessa sessão nós vamos encontrar Deus falando no capítulo 42 do servo sofredor, no capítulo 53 daquele que vai morrer, do Messias prometido. Deus traz uma mensagem de esperança ao povo: quando vocês estiverem no exílio, creiam que eu ainda sou Deus. Essa é a mensagem. E é no meio disso que Deus então vai mostrar essas grandes coisas que estão acontecendo. Veja, Deus é o Deus da história, é o Deus que controla impérios, é o Deus que levanta um homem, Ciro, para ser o homem mais importante do mundo. Ele vai ser o governador das nações, vai levar o império Medo-Persa a dominar o mundo praticamente. E Deus diz assim: vocês estão vendo Ciro que vai vir? Ele não me conhece, mas eu que estou levantando ele, porque não tem outro Deus como eu. É dentro desse contexto então que Isaías vai dizer no versículo 15: verdadeiramente tu és um Deus que te escondes, ó Deus e Salvador de Israel. Verdadeiramente tu és um Deus que te escondes. É esse o contexto dessa frase. E é a respeito disso que nós vamos meditar nessa manhã, meus irmãos, sobre o seguinte tema: o Deus escondido. O Deus escondido. Nós vamos analisar em primeiro lugar, de forma mais detalhada, o contexto dessa frase. Já falei um pouco, mas eu vou analisar um pouco mais. Vamos ver o significado. O que é que significa isso? O que é que significa dizer que Deus é o Deus escondido? E em terceiro lugar,
nós vamos ver as implicações dessa frase, tanto para Isaías, para aqueles primeiros leitores, como para nós. Então vamos analisar o contexto. Há um autor que escreveu um livro, Gordon Clark, embora a gente possa discordar de algumas coisas, mas é um livro onde ele escreve especificamente sobre Isaías 45. E o título desse livro é A Avassaladora Soberania de Deus. É isso que nós vemos. Nós ficamos estarrecidos com a grandeza de Deus. Deus é o Senhor sobre todas as nações. Ele é único. E é exatamente essa mensagem que ele está trazendo a Israel. Israel no exílio deve se lembrar disso. Observe que Deus diz, assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, que tomo pela minha mão direita. Deus está dizendo, como é que vocês vão voltar para a terra prometida? 150 anos antes, Deus está dizendo, eu vou levantar um homem chamado Ciro, e aquele poder que vocês vão ver de Ciro, na verdade, é como se ele fosse uma criança que eu pegasse pela mão e levantasse. Eu vou levantar Ciro para abater as nações. Versículo 2, eu irei adiante dele. Então, do versículo 1 a 8, Deus então faz essa promessa de Ciro. Esse é o contexto. Observe que várias e várias vezes Deus vai repetir essa mesma frase. No versículo 5 ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 6 ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 18 ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. No versículo 22 ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Deus faz a promessa de Ciro, eu vou levantar Ciro. E veja o versículo 8, no final do versículo 8 Deus diz assim, eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheça. No final do versículo 4 e 5, Ciro não conhecia. Ciro não era um homem temente a Deus, não imagine que Ciro era um Medo-Persa, ele adorava o deus Marduk. Aqui não está falando da conversão de Ciro, está dizendo que Deus é um Deus que controla as nações, é o Deus que controla os impérios, é o Deus que age através dos homens, embora eles nem saibam que estão agindo debaixo da mão de Deus. É assim que Deus está dizendo ao seu povo. Ele faz a promessa do versículo 1 a 8 de Ciro, esse é o contexto. E no versículo 9 a 13, Deus então agora se apresenta como Criador, não apenas de todas as coisas, mas de Israel. Deus diz, eu criei vocês são o meu povo. E a mensagem do povo seria, como Deus pode fazer isso? Como é que Deus pode usar um libertador ímpio para livrar o povo? Deus usou vários libertadores no Antigo Testamento, ele usou Moisés, ele usou juízes, mas agora Deus vai usar Ciro para nos libertar. O que significa isso? E aí é por isso que nós vamos entender as palavras do Senhor. Deus diz no versículo 9, acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Vocês querem contender comigo? Ou o pai, o filho diz ao pai, por que você me gerou? Veja o versículo 11, a pergunta de Deus, quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca de obra de minhas mãos? Eu sou Deus. E no versículo 12, Deus diz, eu fiz a terra, eu criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus, todos os seus exércitos, eu dei as minhas ordens, e eu, no versículo 13, na minha justiça, suscitei a Ciro, ele libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, porque eu quero, porque eu sou o Senhor, quem domina sobre tudo sou eu sou o Senhor. E no versículo 14, Deus diz mais, Deus diz então, que não apenas Ele vai libertar o povo, mas a riqueza das nações, os nações, veja o versículo 14, o Egito, as mercadorias da Etiópia, os sabeus, eles mesmos vão se submeter, eles vão se prostrar a vocês,
E essas nações ímpias que adoram outros deuses, veja o que é que elas vão dizer no final do versículo 14: só contigo está Deus, não há outro que seja Deus. Deus diz às nações ímpias que adoram outros deuses, eles mesmos vão reconhecer que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel. E é nesse contexto que nós temos a frase no versículo 15: tu és um Deus escondido. Tu és um Deus escondido. Esse é o contexto dessa frase. Mas qual o significado dela? Primeiro vamos ver a tradução. Eu sei que na tradução de vocês, da atualizada, está assim: verdadeiramente tu és o Deus misterioso. Essa é uma tradução bastante equivocada. E é por isso que tanto a corrigida como a NVI, outras versões em língua portuguesa, como todas as versões em língua inglesa, traduzem como eu estou dizendo: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. O Deus escondido. Essa palavra que é usada aqui em Isaías aparece 4 vezes no Antigo Testamento. Pelo menos exatamente como está aqui, sem considerar a raiz da palavra. Por exemplo, ela aparece em 1 Samuel 23, 19, quando os ifeus sobem a Saul e diz o seguinte: não se escondeu Davi entre nós? Davi está escondido, é a mesma palavra. Ou em 1 Samuel 26, quando esses mesmos ifeus que não gostavam de Davi, pela segunda vez vão dizer a Saul: Davi está escondido aqui. É a mesma palavra hebraica. Ou no Salmo 54, versículo 2, que foi um salmo composto quando Davi está escondido ali. Então a palavra, não há a menor dúvida, significa que o profeta está dizendo: verdadeiramente tu és o Deus que te escondes. Esse é o significado, a tradução correta. A Septuaginta, que vai traduzir esse texto hebraico muito antes de Cristo, traduziram do hebraico para o grego, eles ficam meio confusos e traduzem dessa forma: pois tu és o Deus, mas não sabíamos o Deus de Israel, o Salvador. Não é uma tradução apropriada. Os Targums, que eram traduções do aramaico, embora remontam um tempo depois de Jesus, traduzem da seguinte forma: certamente tu, ó Deus, fizeste da Shekinah uma habitação nas grandes alturas. Também não faz o menor sentido. A tradução é essa mesmo: tu és o Deus que te esconde. Essa é a tradução. Verdadeiramente tu és o Deus que te escondes, ó Deus de Israel, o Salvador. Mas qual o significado disso? A primeira pergunta para nós entendermos, e aqui é um debate entre os estudiosos, é: quem é que está falando aqui? Observe que no versículo 14, as nações estão falando, estão dizendo, no final do versículo 14, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Então, muitos dizem que essa frase aqui no versículo 15 ainda é a frase das nações, ou seja, esses povos que agora estão reconhecendo que o Deus de Israel é verdadeiro, é eles que estão dizendo: o Senhor esteve escondido de nós há muito tempo. Alguns pensam assim. Outros estudiosos, e eu me incluo nesse grupo, entendem que aqui é um comentário parentético, reflexivo, do próprio profeta em nome do povo, representando o povo, onde, após contemplar, olhar Deus e dizer assim: como é? Deus controla as nações, Ele vai levantar um rei poderoso e agora Ele vai usar esse homem, Ele vai mexer todas as peças do tabuleiro do mundo para libertar o povo, e essas próprias nações ímpias vão reconhecer que Deus é Deus. Que Deus é esse? Ele é um Deus, e aqui a ideia de escondido, Ele é um Deus incompreensível. Quem consegue entender esse Deus? Ele é incompreensível. É exatamente isso que esse texto nos diz, quando Isaías diz, ele olha os feitos de Deus e diz: verdadeiramente Deus é um Deus incompreensível. Mas Ele é também o Salvador de Israel. Ele é também o Deus de Israel, o nosso Deus, esse Salvador. Ele também é incompreensível. É o Deus escondido.
E essa interpretação faz sentido por várias razões. Em primeiro lugar, porque você observa que no versículo 16, Deus vai fazer um contraste entre a idolatria daquelas nações, que adoravam um Deus onde eles tinham que carregar, no capítulo 46, diferente de Deus, que era um Deus que cria e carrega. Os ídolos você carrega, Deus diz, eu é que carrego vocês, do início até a velhice. E observe que no versículo 19, Deus vai dizer o seguinte: não falei em segredo, nem em nenhum lugar de trevas da terra, não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão, eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Então, se por um lado o versículo 15 vai falar a respeito desse Deus escondido, desse Deus incompreensível, no versículo 19 Deus diz assim, mas eu também sou o Deus que revelei a vocês a minha vontade. Eu não escondi a minha vontade de vocês. Eu sou o Deus escondido, mas sou o Deus que me revela, que falo a vocês. Isso nos faz lembrar aquela palavra de Paulo, que se parece com essa expressão de Isaías no capítulo 11, quando Paulo contempla os desígnios de Deus, a sua obra da salvação, quando ele salva quem quer, como quer, quando quer, e ele diz assim, ó profundidade da riqueza e da sabedoria, quem conheceu a mente de Deus, quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que venha receber alguma coisa, porque dele, por meio dele, para ele, sejam todas as coisas, a ele a glória eternamente, a Deus, amém. A ele a glória eternamente, amém. Esse é o sentimento que nós vemos de Isaías. Isaías está dizendo, Deus é o Deus que em sua transcendência é incompreensível. Incompreensível. Ainda que ele não se oculta em mostrar ao seu povo os seus propósitos salvíficos. Ele não fala em segredo. O versículo 19 diz isso. Mas Deus é incompreensível. E quais são as implicações disso para aquele contexto do povo? A primeira coisa é que o Deus que se revela para o povo através do livro de Isaías é esse Deus que é o Deus escondido e revelado. São dois atributos que estão presentes em Deus. Deus, ele se revela, e se revela através da criação, da natureza. A Bíblia fala desse Deus criador, ele se revela nas Escrituras como um rei, como um Senhor, ele se revela nas Escrituras como Salvador, ele se revela nas Escrituras como aquele que tem misericórdia do seu povo, como aquele que controla as nações e dirige tudo em prol do bem do seu povo. Quando Deus se revela, ele se mostra como Criador, Senhor e Salvador. Mas quando ele se oculta, quando nós não entendemos nada, quando ele age de uma forma incompreensível, ele ainda está agindo como Criador, Senhor e Salvador. Ele é o mesmo. Quando se revela e quando se esconde. É o Deus revelado e escondido. E esse ocultamento de Deus, essa ideia de Deus se ocultar, é interessante que eu estava dando aula aos alunos aqui da classe de catecúmenos, e eu falei exatamente a respeito de um aspecto importante, que é o ocultamento de Deus na história da redenção. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós percebemos isso é nítido. Quando você lê, por exemplo, começa lendo as Escrituras, você vê Deus falando diretamente a Adão e Eva, a voz audível, eles ouviam a Deus. Você vê isso, Deus falando com os patriarcas. Depois nós temos o período dos profetas, onde agora o povo pede que um profeta seja a boca de Deus, e Deus então comunica a Deus. Mas quando você vai lendo as Escrituras, você vai vendo um desaparecimento gradual dessa presença, ou de algumas manifestações mais intensas de Deus. Por exemplo, você vai observando que quando o povo entra na terra, já não há fogo, não há maná, não há fantásticas manifestações visíveis da sua glória, os milagres vão diminuindo, com exceção do período de Elias e Eliseu. Salomão é a última pessoa na Bíblia a quem é dito que Deus apareceu no Antigo Testamento. Elias e Eliseu são as últimas pessoas através de quem Deus fez milagres no Antigo Testamento, com exceção daquele milagre lá,
que Isaías faz na época de Ezequias, aliás. E aos poucos, quando você começa lendo o livro de Esdras e Esté, não há voz audível, não há milagres, não há sinais. No livro de Esté, o nome de Deus nem mesmo é mencionado, mas ele o tempo todo está oculto, mas agindo. E aí nós temos 400 anos de silêncio total. Obviamente Deus continuava falando ao seu povo pela sua palavra, mas de alguma forma se ocultando na revelação. E aí nós temos o Novo Testamento, e começa outro pico da revelação. A voz de Deus é ouvida lá no batismo, anjos, sonhos, revelações, milagres, coisas gloriosas. E após esse período, mais uma vez, nós vemos na história humana esse ocultamento. Deus continua sendo Deus, ou se revelando, ou se ocultando. Ele continua fazendo coisas gloriosas, mas os seus propósitos na história são diferentes. Ora ele se revela, ora ele se oculta. Na história da Bíblia é assim, mas não apenas na história da Bíblia. Nós vemos isso também na sua providência. Nesses atos soberanos e providenciais. A sua palavra e os seus mandamentos, meus irmãos, são claros, mas os planos de Deus, eles são inalcançáveis. Inalcançáveis. É por isso que Lutero usava uma frase latina constantemente para se referir a Deus como o Deus absconditus unde Deus revelatus, o Deus que se esconde e o Deus que se revela. É assim que Lutero retrata Deus. Deus se move de forma misteriosa. Essa é a música, a belíssima música, poesia de William Cowper. Deus se move de forma misteriosa. É linda essa letra, talvez uma das mais belas letras de música que eu já consegui ler em minha vida. Ele diz o seguinte, William Cowper: Deus se move de formas misteriosas para realizar suas maravilhas. Ele imprime suas pegadas no mar e cavalga sobre a tempestade. Deus imprime as suas pegadas no mar. Você olha para o mar e você vê o quê? Você não vê pegadas no mar. Aparentemente nada está acontecendo em nossa vida. Nada. A nossa vida parece ser uma série de coisas aleatórias, sem nenhuma consequência que vão ocorrendo. Ele parece estar tão longe distante. Ele continua, William Cowper: fundo em minas imensuráveis, de habilidade que nunca falha, ele entesoura seus desígnios brilhantes e opera sua vontade soberana, lá nessas minas imensuráveis da vida, naquelas situações onde nós achamos que ele não está vendo, não está agindo, ali está Deus. E ele continua, William Cowper: vós santos medrosos, renovai a coragem. As nuvens que tanto temeis são grandes em misericórdias e irromperão em bênçãos sobre vossas cabeças. Não julgue o Senhor com débil entendimento, mas confie nele para a sua graça. Atrás de uma providência que parece carrancuda, ele oculta uma face sorridente. Seus propósitos amadurecerão rapidamente, desvendando-se a cada hora. O botão pode ter um gosto amargo, mas a flor será doce. A incredulidade cega certamente errará e esquadrinha sua obra em vão. Deus é o seu próprio intérprete e ele o tornará claro. Deus é o intérprete dele mesmo. É o Deus que domina sobre tudo. O Deus escondido e o Deus revelado. Algumas vezes, na nossa vida, Deus parece estar oculto, longe, porque Ele é o Deus incompreensível. Eu quero fazer algumas aplicações importantes para nós nessa manhã. E a primeira delas, meus irmãos, é que quando Deus esconde-se, Ele está sendo quem Ele é, Deus. Quando Deus se esconde, Ele está sendo exatamente, Ele é completamente diferente de nós. Deus não é uma versão maior de nós, vocês entendem? Ele não é uma versão melhorada, não é uma projeção da nossa mente. Ele é santo, Ele é soberano, Ele habita em luz inacessível, Ele é quem Ele é.
E é uma máxima importante que nós temos que entender. Nós não somos estúpidos e assim, por essa razão, pela nossa estupidez, que nós não conseguimos vê-lo agindo. Não, é que algumas vezes a sua pessoa e a sua obra no mundo e na nossa vida são incompreensíveis. Incompreensíveis. É por isso que é um grande teólogo, Bavinck, ele escreve, inclusive tem em língua portuguesa agora, uma coleção maravilhosa de teologia, considerando um dos grandes teólogos da história. E no segundo volume, há uma frase que chama a atenção. Bavinck diz assim: a ideia fundamental da fé cristã é... O que é que você completaria? Ou como você completaria o restante dessa frase? A ideia fundamental da fé cristã é... Você responderia o quê? Completaria como? Aí Bavinck vai responder: a ideia fundamental da fé cristã é a incompreensibilidade de Deus. Essa é a ideia fundamental. E você pode dizer, mas Deus não é aquele que se revela? Sim, Ele nos dá a sua palavra, mas nós nunca podemos compreendê-lo de forma plena. É isso que Lutero, em um debate com Erasmo sobre a soberania de Deus e sobre a questão do livre-arbítrio, Lutero diz a Erasmo de Roterdã: Erasmo, sabe qual é o seu problema, Erasmo? O seu problema, Erasmo, o seu problema fundamental é que o seu Deus é tão pequeno. Esse é o seu problema. O seu Deus, ele é pequeno demais. Você o limita. Quando Deus se esconde a si mesmo, Ele está apenas sendo quem Ele é, irmãos. É isso que Ele está mostrando ao seu povo. Eu sou Deus, não há outro, não há outro. Ele repete várias vezes: não há outro, não há outro, não há outro. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Mas em segundo lugar, quando Deus esconde a si mesmo, Ele está agindo acima e além do nosso entendimento. Isaías 55, versículos 6 e 9, Deus vai dizer exatamente isso ao povo. Ele diz: buscai, Isaías 55, Isaías 55, 6 e 9, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E agora o versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus esconde, Ele está agindo acima e além do nosso entendimento. Os seus propósitos estão além do nosso entendimento. É por isso que tantas vezes na nossa vida nós tateamos e dizemos: onde está Deus? E sua forma de agir tem um único objetivo, e é isso que nós não entendemos. A forma de Deus agir tem um único objetivo: nos ensinar que somente Ele é Deus. Essa é a lição mais difícil que nós temos que aprender nessa vida. Somente Deus é Deus. E o que fazemos então? A compreensão de um Deus escondido, incompreensível, nos chama a viver pela fé. A fé naquilo que Ele revelou a respeito de si mesmo, em sua palavra, nas suas promessas, no Deus da aliança. É assim que Ele quer ser conhecido a Israel. Ele está se mostrando o Deus Salvador, o Deus da aliança, o Deus que está perto, o Deus que inclusive promete ao povo o seu servo que viria. E no capítulo 53 de Isaías, Ele daria a sua vida. Os caminhos de Deus são sempre gloriosos. O Salvador, eles iam olhar para Ele. Isaías 53, não havia nenhuma beleza, nenhuma aparência nesse Salvador. É esse. Porque os meus caminhos são sempre diferentes. Porque eu sou o Deus escondido. Mas em terceiro lugar, quando Deus esconde a si mesmo, Ele está sempre trabalhando com propósitos. Nós nunca devemos esquecer isso. Quando nós olhamos o universo, nós pensamos em Deus como sendo um grande designer. É verdade. Ele é mesmo. Está perfeito. Mas nós achamos que o design de Deus tem a ver apenas com a natureza e não com a nossa vida. Nós achamos que Deus não tem nenhum propósito para nós,
Ele tem um design para nós. E esse design está exatamente no texto que nós lemos em Romanos 8. É nos formar, é nos tornar a imagem do seu Filho. Esse é o grande design de Deus para a nossa vida. E para isso Deus vai conduzir, Ele vai agir ora como Deus revelado, ora como Deus escondido. Ele vai agir de acordo com inúmeras circunstâncias para nos ensinar a ter uma fé total, uma obediência total, como o seu próprio Filho teve. Conforme o autor dos Hebreus diz, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. É isso que Deus quer. Às vezes, eu já usei essa ilustração algumas vezes aqui, mas eu pensei nessa ilustração hoje de uma forma diferente. Às vezes nós montamos a nossa vida como um quebra-cabeça e nós achamos que Deus é aquele simplesmente que mexe todas as peças. Mas eu estava pensando essa manhã, não é que Ele mexe todas as peças, é que a impressão do quebra-cabeça, o desenho final, está na sua mente. As peças dele são as certas. E o que Deus faz em nossa vida, irmãos, através desses momentos onde Ele age de forma incompreensível, é transformar a nossa teologia em ação. Uma coisa é você dizer que crê em Deus, e Deus precisa transformar essa nossa fé em ação. Ele precisa provar a nossa fé. Ele precisa saber, como Ele disse a Israel, o que está no nosso coração. O que está no seu coração. É exatamente isso. A nossa teologia precisa sair da nossa mente e vir para o nosso coração, para as veias. E é por isso que a fé muitas vezes colide com os atos da vida. Para que nós venhamos a aprender e venhamos a dizer algo que nós muitas vezes esquecemos. E o que é? O que é que nós esquecemos, pastor? O que é que nós facilmente esquecemos nessa vida? Nós esquecemos que o que quer que Deus esteja fazendo em nossas vidas, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. Até mesmo na nossa morte. Porque preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas em quarto lugar, quando Deus se esconde, Ele está sempre garantindo o eterno bem para o seu povo. Observe que Deus vai dizer isso no capítulo 45, no final dos versos, quando Deus diz assim: Israel, porém, versículo 16, 17, e sobretudo versículo 17, diz assim: Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados, nem confundidos em toda a eternidade. Quando Deus se esconde, Ele age de forma incompreensível, Ele está fazendo algo muito importante em relação a mim e a você. A nossa mente só consegue pensar nesse mundo. Nós conseguimos enxergar a nossa vida nesse mundo. Mas Deus precisa trazer o céu para nós. Ele precisa trazer esse senso de eternidade para nós. Ele precisa nos fazer pensar nessa salvação eterna e gloriosa. Esses são os planos de Deus. Não é apenas nos preparar para vivermos bem nesse mundo e morrermos bem, não. O objetivo de Deus é nos preparar para a eternidade. Essa é a obra do Espírito, nos tornando mais parecidos com o Senhor. Deus quer que o seu povo saiba que Ele não apenas está agindo com propósito, mas Deus tem em vista algo maior, algo melhor, uma salvação eterna. É isso. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme Paulo, o Apóstolo. É um filme que você encontra em várias plataformas das redes sociais. É um mais contemporâneo, tem algumas coisas boas, outras coisas não tão boas, algumas certas, outras não erradas. Mas uma frase no livro, um momento do filme que eu achei interessante, é quando Paulo pretensamente está conversando com um romano, e ele diz o seguinte: a nossa vida é como você está em um barco e você então pega um punhado de água e essa água vai escorrendo das suas mãos. Assim é a nossa vida, a gente quer se agarrar a esse punhado de água que escorre. Mas quando alguém crê em Jesus, você vê o oceano inteiro pela frente. É exatamente isso. Deus tem uma eternidade. Ele então quer nos preparar para essa eternidade.
Ele nos deu salvação eterna, e essas interrogações, essa forma de Deus agir, ora revelado, ora escondido, mostra não apenas sua grandeza, mas nos prepara para a eternidade. E é esse Deus que nós precisamos redescobrir, irmãos. A igreja contemporânea hoje, esse evangelicalismo moderno, precisa redescobrir grandes pensamentos sobre Deus. Nosso Deus precisa ser grande. Certa vez, alguém foi ouvir um pregador, e quando ouviu aquele pregador, essa pessoa disse: que pregador grande, que bom pregador. E no outro dia, Charles Spurgeon pregou. E quando Spurgeon pregou, as pessoas disseram: que Deus grande, que Deus grande. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Que Deus grande, que Deus glorioso. É assim que Ele conduz a nossa vida, é assim que deve ser o nosso culto, é assim que as circunstâncias vão operando e ocorrendo na nossa vida. Que Deus grande. Mas onde vemos esse Deus escondido onde nós vemos esse Deus de forma escondida e revelado de forma tão clara, a não ser na própria cruz, não é? A cruz é, sem sombra de dúvida, o local onde nós vemos Deus de forma escondida e revelada, de forma tão visível. Quando você olha para a cruz, o que você vê? O que um ímpio vê? Ele não vê nada. Ele vê um homem que foi morto debaixo do Império Romano, como criminoso. Mas Paulo vai dizer, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a sabedoria de Deus. O que é loucura para os homens, o que é incompreensível para os homens, é sábio aos olhos de Deus. E Jesus é exatamente a resolução dessa tensão entre o Deus escondido e o Deus revelado. E Ele resolve essa tensão não explicando o mistério dessa simultânea presença e ausência, mas encarnando ambos na sua própria vida. Em Jesus nós vemos esse Deus escondido revelado de forma plena. Deus se fez carne, o Verbo se fez carne, Deus tomou forma como Deus homem, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. O autor aos Hebreus diz que Deus falou de várias formas, de várias maneiras, mas agora nos fala de forma final pelo seu Filho. Deus agora traz a lume toda a sua revelação em Jesus. Tudo o que nós queremos e precisamos aprender está em Cristo. Jesus é a revelação plena de Deus. Nele o Deus escondido é revelado de forma plena. Mas nele o Deus revelado também está escondido. Ele vem para o que os seus e os seus não compreendem. Eles os rejeitam. E porque o rejeitam, há alguns textos que nos mostram isso. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em João, aliás, no capítulo 12, versículo 37 e 39, inclusive citando o texto de Isaías, diz assim: e embora João 12, 37 tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse: cegou-lhes os olhos. A maior revelação de Deus ocorre em Jesus, mas agora o seu povo não pode crer, porque se eles crescem, Jesus não teria morrido, e eu e você ainda hoje estaríamos perdidos. É por isso que Jesus vai dizer, mais uma vez, abra por favor a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no versículo 19, versículo 41, que diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. Lucas 19, 41, e dizia, veja o que Jesus diz: ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Isso está oculto aos teus olhos. O Deus que se esconde, o Deus que dirige a história de uma forma incompreensível, está oculto aos olhos de Jerusalém. O Messias será morto, e através da sua morte, Deus está fazendo um plano glorioso, está cumprindo aquela profecia lá de Isaías: gentios virão reconhecer que o Deus de Israel é grande, eu e você.
E é por isso que Isaías vai dizer também lá no capítulo 45, no texto que nós lemos, eu quero caminhar para a conclusão, lembrando exatamente isso, Isaías 45, no versículo 23, quando Deus diz: por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. Vocês lembram de onde nós encontramos esse versículo? Lá em Filipenses. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Por que nós somos salvos? Porque Deus lembrou dos gentios, porque Ele é um Deus incompreensível nos seus planos, é o Deus escondido e o Deus que se revela. Mas o lugar onde nós percebemos de forma mais clara essa ausência de Deus, onde é? Por que eu e você, eu sei que Deus, ainda que seja em algum momento incompreensível para mim, porque eu sei que Ele nunca me abandona? Porque em um lugar, aliás, chamado Gólgota, na cruz do Calvário, Ele esteve completamente ausente do seu Filho. Deus meu, por que me desamparaste? Ele se eclipsa de Jesus para nos comprar, para nos dar a certeza de que Ele nunca nos abandonará. Ele será sempre esse Deus escondido e revelado para nós. E a certeza disso está na cruz do Calvário, nessa nova aliança que nós estamos em Cristo. Por isso que Lutero dizia: Deus está oculto na cruz, não porque a crucificação falsifica ou obscurece alguma parte do seu caráter, mas porque a verdade revelada em um Salvador crucificado é inacessível para alguém que não olha para a cruz através dos olhos da fé. Apenas a fé é capaz de perceber a verdade por trás dessa aparente contradição. Não porque ela crê no irracional, mas porque está disposta a ceder ante o inesperado, render-se ante o inaceitável. Deus estava na cruz do Calvário, reconciliando o mundo consigo. Você serve a esse grande Deus? Se você não é um crente verdadeiro, você nunca vai reconhecer esse fato. O seu Deus será sempre pequeno, você vai servi-lo do jeito que quer. Você acha que Ele nem observa a sua vida? Você acha que Ele nem enxerga quando você peca? Não é assim? Eu vou fazer isso escondido. Eu sou um membro da igreja, o pastor ele não está vendo, ninguém está vendo. Eu estou vivendo uma vida em pecado. É porque o seu Deus é pequeno. E talvez essa ideia de um Deus pequeno é porque você não conhece esse Deus verdadeiramente. Mas se você é um crente verdadeiro, sirva esse Deus incompreensível e revelado, oculto e revelado. Viva pela fé. Obedeça a sua palavra revelada. Mesmo quando você não entenda nada. Mesmo nos dias mais escuros. Nas perguntas mais profundas. Nas angústias do seu coração. Diga como Isaías: ó Deus, Tu és o Deus que te esconde, mas Tu és o Salvador de Israel. Tu és o Deus de Israel. Tu és o meu Deus. Seu Deus é o Deus que se esconde, nunca esqueça disso. Ele é incompreensível, mas é o Deus que nunca vai lhe abandonar. Essa é a certeza que nós temos. E é assim que nós devemos viver, pela fé, confiando no Senhor. Que Ele nos ajude, irmãos, a vivermos assim. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Não há outro como o Senhor. Não há outro em majestade, em poder. Ó Deus, ajuda-nos a ter essa fé. Ao olharmos o mundo, olharmos os acontecimentos da história, olharmos a nossa própria vida, às vezes o nosso coração gela, porque nós não somos pró-Deus. Nós confiamos em tantas coisas. Nós depositamos a nossa esperança em tantos lugares, mas não no Deus escondido e no Deus revelado. Ó Deus, traz ao nosso coração nessa manhã a paz que excede todo o entendimento. Nos ajuda
a te servir. Nos ajuda a crer, mesmo quando os teus passos são no mar. Ajuda-nos a crer que o Senhor caminha de forma triunfante na tempestade. E nós também caminhamos, porque somos o teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.